Farmacologia na prática. Eu vou fazer de tudo para você poder entender aspectos práticos da farmacologia utilizando os nossos contextos ao redor. Aquilo que a gente tem mais conversado durante as semanas, isso facilita muito o aprendizado da farmacologia. E tocando aí mais uma vez no assunto do Covid-19, quando se fala da história dos inibidores da ECA e antagonistas AT1, por que evitar utilizar, eu já expliquei isso num vídeo anterior, mas é comum eu ver em alguns posts, em algumas abordagens, de que o Covid-19 ele tem afinidade pela ECA2, que é o receptor da angiotensina 2. Calma, ele não é ali um receptor. Então vamos explicar quem é essa famosa ECA2, que aliás, você que fez graduação, a pós-graduação, é comum se falar muito na ECA e não na ECA2. Então qual a diferença da ECA normal para a ECA2? Então, ECA, a chamada enzima conversora de angiotensina, ela tem um papel importante na fisiologia. Então aqui eu fiz uma representação usando o Lego do meu filho. Aqui eu estou representando para você uma estrutura de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 aminoácidos. Um peptídeo de 10 aminoácidos, portanto um decapeptídeo. Esse aqui eu vou chamar o meu leguinho aqui de angiotensina 1. A angiotensina 1, se eu perguntar para ela, minha filha, você veio da onde, angiotensina 1? Fala, eu vim através da renina, eu fui convertida de angiotensinogênio para anjo 1. Eu sou anjo 1. Ah, você agora é anjo 1? Sim. Quem foi que fez a sua conversão? Renina. Isso, a renina então produziu angiotensina 1 a partir do angiotensinogênio, que é uma estrutura muito maior. Agora, angiotensina 1 tem 10 aminoácidos e ela não funciona, ela não tem um mecanismo fisiológico conhecido. Ela seria praticamente um profármaco, necessitando de um processo de biotransformação para ganhar atividade biológica. E quem faz isso? A ECA. A ECA, na verdade, ela vem aqui e faz isso, ó. 1, 2. Pronto. E agora, quantos aminoácidos eu tenho? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 aminoácidos. Então, qual é a função da ECA? A ECA, tradicional, a ECA é retirar 2 aminoácidos para que a angiotensina 2 seja produzida. Então, olha aí que mecanismo interessante da fisiologia. Perde coisas para ganhar função biológica. Perde para ganhar função. Enquanto tinha 10 aminoácidos, maior não funcionava. Perdeu os 2 aminoácidos, agora eu tenho uma estrutura que é farmacologicamente ativa, tem efeito vasopressor, aumenta a resposta inflamatória, aumenta a retenção de sódio e água, aumenta a sede. É essa que faz isso, é essa que ajuda a aumentar a pressão arterial. Então qual é a função da ECA? Converter a angiotensina 1 em angiotensina 2. Bom, agora essa estrutura de 8 aminoácidos pode se tornar outra coisa? Aí que está o ponto. Quem faz essa outra coisa é a enzima chamada ECA2. A ECA2, ela faz o seguinte. Dá licença? Dá licença? E agora quantos aminoácidos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho agora a chamada angiotensina de 1 a 7. Essa angiotensina, ela foi descoberta um pouquinho mais depois do que a angiotensina 2, e o dado que mexeu muito com a cabeça de bioquímicos, fisiologistas e farmacologistas. Porque essa estrutura, que tem apenas um aminoácido a menos do que a angiotensina 2, ela tem os efeitos, do ponto de vista cardiovascular, completamente opostos à angiotensina 2. Enquanto a angiotensina 2 tem efeito pressor, essa aqui tem ação vasodilatadora. Reduz a retenção de sódio e água. E, portanto, a angiotensina de 1 a 7, quanto maior o seu nível no plasma, melhor para o controle cardiovascular. Então, enquanto a angiotensina 2, que tinha 8 aminoácidos, funcionava com efeito hipertensor, a angiotensina 1 a 7 tem efeito hipotensor. E olha aqui então que curioso. Alguns que estão demonizando a ECA2 no nosso parênquima pulmonar, não falem isso, porque ela é a fechadura para o Covid, mas ela tem uma função biológica fundamental. Essa ECA2 não é o receptor da angiotensina, e sim uma enzima capaz de converter a angiotensina 2 em angiotensina de 1 a 7, que apresenta os efeitos opostos, vasodilatadores, cardioprotetores no sistema cardiovascular. Isso é importantíssimo. Então, o receptor para a angiotensina 2 não é a ECA2, e, portanto, os receptores chamados AT1, que são bloqueados por losartan, candesartan, olmesartan, telmisartan e outros ATAN que aparecer na sua frente, ok? Um grande abraço, fique com Deus. Valeu, gente. Deixa aí os seus comentários e faça suas perguntas. Valeu!